Boa noite a todos. Vamos dar início, então, a mais um estudo do Centro Espírita Amor à Verdade. Sejam todos bem-vindos. E para iniciar nosso estudo de hoje, eu vou fazer a leitura de uma página do livro Um Minuto com Jesus, de Pastorino, para a nossa prece inicial. Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, mas a qualquer um que te bate na face direita, volta-lhe também a outra. Está no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 6, versículo 29, e no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 5, versículos 38 e 39. Sabemos não ser fácil viver fora das correntes do mal, no mundo como a terra. Entretanto, a luta é forma de superação e progresso. Você deve lutar contra os seus próprios impulsos negativos. A vingança, o revide, que muitas vezes se disfarça na forma de resposta, esclarecimento ou satisfação, é atitude inferior. Não resistir ao mal quer dizer também não dar ouvidos àquilo que procede das sombras, podendo envenenar a alma. O mal não merece sua atenção. Não desperdice tempo e energia. Valorize suas atitudes. Eleve-se a uma dimensão superior de entendimento e permaneça imperturbável. Então, nesse momento, fechamos nossos olhos, elevamos nossos corações em preces, agradecendo ao Senhor Jesus, a Deus nosso Pai, por esses momentos em que vamos estar aqui reunidos em nome dele, para estudarmos um pouco mais dos seus ensinamentos. Senhor, que possamos ser instrumentos úteis da tua vontade, que esses ensinamentos possam chegar no coração de cada irmão que estará assistindo o nosso estudo, para que possa, Senhor, contribuir, para que possa ajudá-lo em todas as suas necessidades. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja, e graças a Deus. Bom, o nosso tema de hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. E a gente sempre começa o estudo, antes de falar sobre, o estudo propriamente dito, vou falar sobre o tema. O tema é o argueiro e a trave do olho. Então, como eu estava dizendo, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma passagem de Jesus e depois o comentário de Allan Kardec, tá? Então, eu vou começar, então, com a passagem de Jesus. Por que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho? Ou, como dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso. Hipócritas, tirai primeiramente a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Está no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 7, versículos 3 a 5. Então, aqui, eu achei interessante nesse tema de hoje, que ele está no capítulo 10, que quando Kardec organizou o Evangelho segundo o Espiritismo, ele colocou várias citações dos Evangelhos de Jesus e dividiu lá em vários capítulos. Então, esse capítulo, ele deu o nome de Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E aí, a gente vai ver que quando ele está dando esse conselho, para nós não ficarmos olhando o argueiro no olho do nosso irmão. O que é olhar o argueiro do olho do nosso irmão? O argueiro é um cisco, o significado de argueiro é cisco. Quer dizer, enquanto nós estamos lá olhando um cisco no olho do nosso irmão, nós temos uma trave, uma trave, um pedaço de madeira dentro do nosso olho. Então, Jesus, de uma forma concreta, vamos dizer assim, colocou o seguinte, que nós não devemos ficar olhando o erro do nosso irmão, o pequeno erro,
porque o nosso erro deve ser bem maior. É isso que ele quis dizer com isso. Para a gente, né, ter esse cuidado de ficar só observando o erro que o outro comete. Olha lá, fez aquilo de novo. Olha lá, ele não presta. Né? Como nós normalmente costumamos fazer. Né? Olhamos o erro do outro e não olhamos o que nós fazemos do nosso tempo, né? Então, eu trouxe para exemplificar esse texto, quando é que a gente fica olhando, né, o erro do outro, não olha o nosso próprio. No momento espírita, o texto é A Trave e o Argueiro. E ele diz assim, contando a história de um trabalhador que vai trabalhar todos os dias, e teve um dia que ele chegou em casa e foi conversar com a esposa. Então, ao final do dia, ele chegou em casa, conversando com a esposa, dizendo as novidades, né, daquele dia e tal, né, trocando ideia sobre diversos temas. Aí ele enveredou, né, foi indo pela crítica aos colegas de trabalho, que, segundo ele, praticavam erros enormes. Ele lamentava-se, dizendo para a esposa que não aguentava mais aquele pessoal da empresa. A mulher dele, né, ouvia atenta e perguntou a ele: o que foi desta vez? Ao ouvir estas palavras, ficou preocupado, pois teve a impressão de reincidência no mau hábito de criticar. Então, ele já ficou com o pé atrás, né? O que foi dessa vez, a esposa perguntou. Então, quer dizer que ele já tinha esse mau hábito de criticar seus colegas de trabalho em casa. E aí ele continuou, né? Sabe o que é? Lá na sessão existe uma cadeira vazia que serve para o usuário se sentar quando vem falar conosco. Né? Quando tem uma pessoa, um local que é atendimento ao público, tem uma cadeira que é designada para a pessoa que vai ser atendida, não é isso? Pois bem, quando eles se retiram, né, a pessoa que é atendida, não colocam a cadeira de volta no lugar de origem, o que já é um desrespeito. Então, está lá no local de trabalho, tem uma pessoa que vai ser atendida. Então, tem a cadeirinha daquela pessoa, a pessoa atendida. Então, essa cadeira tem que voltar para o lugar de origem após o atendimento. Só que os colegas não colocam a cadeira de volta no lugar. Ela fica lá, né, segundo esse senhor, atrapalhando lá. E mais, os colegas não movem uma palha para colocá-la no lugar correto. Ele é que faz isso sempre, já que a cadeira fora do lugar atrapalha ali o trânsito das pessoas a caminharem ali na sala. Então, sempre acontece isso. Há o atendimento da pessoa que vem, né, solicitar, né, algum tipo de auxílio daquela repartição, e toda vez que a pessoa é atendida, a cadeira tem que voltar para o lugar, só que ninguém coloca, apenas ele. Tá? Essa é a queixa dele para a esposa. Agora vamos ver o que a esposa falou para ele. É engraçado. Ele falou assim: o quê? A esposa: é engraçado tudo isso que você disse. E aí ele perguntou: por quê? E aí a esposa: você comenta sobre os colegas que não colocam uma cadeira no lugar, desrespeitando o ambiente de trabalho, quando você faz o mesmo dentro de sua própria casa. E ele: como assim? Já assustado, né? Ué, como assim? Aí a esposa: você termina de almoçar ou jantar
Levanta-se, a cadeira vai parar distante da mesa, quase no meio da sala. Seus filhos e eu observamos seu caminhar satisfeito até o sofá, atirando o corpo saciado nele, voltando em seguida o olhar sonolento para a televisão ou o jornal. Enquanto isso, eu recolho os talheres e, ao final, recoloco a cadeira no lugar, antes que você mesmo tropece e reclame por ela estar fora de sua posição original. E aí o rapaz falou para a esposa: eu faço isso? E qual foi a resposta da esposa? Há 8 anos. Esse era o tempo que viviam juntos. E aí, né? Então, esse aqui foi um exemplo, eu achei muito interessante este exemplo do momento espírita, porque falou de uma coisa bem coloquial, né? Bem que rotineiro que a gente tem nas nossas casas, com as situações assim que a gente faz sem perceber, né? Ele não percebia que ele fazia isso, porque ele estava tão acostumado a fazer a mesma coisa durante 8 anos que ele não percebia que aquilo ali é algo que incomodava também a família, mas ninguém reclamou com ele. E quando aconteceu a mesma coisa com ele, ele se achou no direito de reclamar com a esposa. Olha aí a questão da trave e do cisco no olho, né? Então, aí nossos amigos do Momento Espírita, eles continuam, né? Jesus, em sua sabedoria, questiona: por que olhas para o cisco que está no olho de teu irmão e não notas a trave no teu olho? Assim procedemos muitos de nós. Reprovamos os defeitos dos outros e esquecemos de dar uma olhada no nosso modo de ser. Então, no trabalho, em família, na rua, em várias situações, nós fazemos isso. Olhamos o erro do outro e não olhamos nosso próprio erro. Então, nós temos essa dificuldade, né, que é uma dificuldade que voltada assim, mais proteger o nosso lado, né? Quantas vezes o outro vem, chega perto da gente e fala assim: olha, isso está errado em você, ou uma coisa que você fez está errado. E a gente, né, bota o pé lá: não fui eu que fiz assim, não, meu modo de ser está certo. E muitas vezes, até para a gente mesmo, né, a gente sabe que o nosso modo de agir está errado, mas como a gente não quer ficar por baixo ali da situação, né, então a gente nega, não, a gente é firme até o fim, não, o que eu estou fazendo é certo, o que eu estou fazendo é justo, o seu modo de entender que está errado, e por aí vai. Isso para a gente não dar o braço a torcer, para a gente não pedir desculpas, para a gente não mostrar a nossa dificuldade naquele momento. A gente não quer se tornar frágil, não quer perante o outro, a gente não quer se tornar uma pessoa com dificuldade de realizar qualquer coisa. Então, várias situações que a gente, né, utiliza desse argumento de ficar apontando, né, um pequeno erro do próximo quando o nosso está aí, né, enorme, e a gente não conserta. Então, é importante isso, né, quando Jesus traz isso para a gente, né, quando Jesus nos chama a atenção, nós precisamos prestar atenção no que estamos fazendo, nas nossas atitudes, né? O que eu estou fazendo que possa estar dificultando a minha vida, o meu relacionamento em família, no meu trabalho, com os meus amigos né, de ideal espírita, em qualquer local que a gente esteja, né, interagindo com outras pessoas, a gente precisa estar se autoavaliando. O que eu estou fazendo que pode estar sendo prejudicial ao meu próximo? Que muitas vezes a gente acha que está numa boa, ou a gente não quer consertar porque para a gente é normal, né? É normal.
E outras coisas, né? Vou dar alguns exemplos que a gente pode também enxergar no outro e na gente a gente acha que é bonitinho, vamos dizer assim, né? Eu acho que o outro não tem um comportamento muito legal, né? Mas o mesmo comportamento em mim eu acho legal, me acho excêntrico, mas ele é louco. O outro fala muito pelos cotovelos, mas eu falo muito porque eu tenho conteúdo, tenho o que falar, né? Então, eu sou brilhante, mas o outro é tagarela. O outro tem uma boa aparência, né? Mais ou menos. Mas eu sou maravilhosa. Quando a pessoa está sempre exigindo do outro, né? Eu, quando exijo, é porque eu sou exigente, né? É uma qualidade. Mas o outro, né? O outro é nervoso. E quando a gente erra, aí a gente quer voltar atrás naquilo que a gente faz, né? Aí eu reconsidero a minha atitude. Agora o outro não tem palavra. E aquele dia que a gente exagera no perfume. E a gente, ó, o meu perfume é sutil, gostoso, mas no outro, exagerou no perfume, hein? Tá cheirando mal. E por aí vai, né? A gente tem várias atitudes que em nós a gente acha, ó, passa a mão, né? E no outro a gente, ó, bate em cima. Mas o que a gente percebe nisso tudo? Que todos temos qualidades e defeitos. Então, como eu já falei antes, nós estamos no planeta de provas e expiações, somos espíritos imperfeitos. Então, já caminhamos um bocado. E nessas nossas várias encarnações, adquirimos qualidades, mas ainda temos muitos defeitos ainda a sanar, né? A diminuir, e aos poucos vamos, né, terminando com eles. E trazemos conosco uma tendência em não reconhecer quem somos e como agimos. Porque estamos acostumados, como lá o moço lá da história que eu falei antes, né? Ele estava acostumado a agir do mesmo jeito durante 8 anos em casa e achava aquele comportamento super normal. Agora, quando ele via o mesmo comportamento lá no local de trabalho, aí ele criticava. Aí ele não gostava, achava feio, né? Então, a tendência é que a gente não reconhece em si, né, em nós mesmos, o que fazemos. Não temos, né, ainda trabalhado aquele autoconhecimento. Valorizamos nossas ações e não toleramos os erros do próximo, como eu falei antes, né, naquelas várias ações. Em mim, o erro tá tranquilo, né? É super, super legal, super positivo, mas no outro, ó, a gente cai em cima. Quando percebemos que estamos errados, aí sim, agora sim, percebemos que estamos errados. Podemos ter algumas atitudes, positivas ou negativas. Podemos ficar agressivos, arredios, ou culpamos os outros. Então a gente ainda está nesse patamar de se conhecer, de verificar os atos, se a gente tem necessidade dessa mudança. Mas até a gente perceber realmente que a gente precisa mudar, a gente passa por alguns estágios. E esses estágios é de não aceitação dos próprios erros. Mas aí, né, ao passar do tempo, né, várias situações ocorrem que a gente vai começar a admitir que temos falhas. Nós temos falhas, bastante. E ao admitir isso, mostramos que realmente somos fortes e humildes. Olha que interessante. Ao admitirmos que temos falhas, mostramos para nós mesmos, principalmente para o outro, que somos fortes e humildes, porque admitir
que está errado, né? A pessoa tem que ter uma fortaleza da alma, admitir que está errado para si mesmo e para o outro, e pedir desculpas. Isso aí é bem difícil mesmo. E aí isso mostra o que também? A questão da humildade, né? Que a gente precisa desenvolver, que a gente percebe que a gente erra e que a gente é falível, que a gente erra, mas que a gente tem condição de mudar, a partir do momento que a gente reconhece o nosso erro. E aí a gente percebendo que já somos fortes, ao reconhecermos nossas falhas, né? Já somos fortes, humildes, para compreender que somos imperfeitos e que necessitamos estar em constante busca por melhoria. E essa busca por melhoria virá a partir do momento que nós buscarmos auxílio. O auxílio pode vir por diversas formas. Podemos buscar através até mesmo de uma oração, podemos buscar, né, a ajuda de Deus, né, ao reconhecer nossos erros, pedir perdão, pedir auxílio aos espíritos amigos, que a gente possa encontrar alguma forma de reverter aquela situação difícil que, de repente, foi agravada pela nossa atitude e prejudicou o nosso próximo. Então, tem várias formas que a gente pode fazer para reverter essa situação. E também chegar junto da pessoa que a gente prejudicou, né, com as nossas atitudes, e pedir perdão. E realmente aí exercer a humildade e realmente ficar de bem com essa pessoa, né? Antigamente a gente, quando era criança, ficava de mal, ficava de bem. Então, ficar de bem com essa pessoa, tentando resolver as questões, como Jesus fala, enquanto estamos a caminho, né? Enquanto estamos aqui reencarnados, que é isso que é importante, a gente está aqui nessa vida para resolvermos nossas questões, aquilo que trouxemos de outra vida, aquilo que trouxemos como dificuldade e precisamos trabalhar, e aquilo que criamos nessa presente encarnação, que também precisamos resolver. Claro que é muito fácil enxergarmos a falha do outro do que a nossa própria falha. Isso aí a gente, né, nos exemplos que a gente deu, foi bem certinho, né? A gente reconhece muito a falha do outro. E é difícil a gente enxergar a nossa falha. Lembra da historinha? O homem demorou 8 anos para enxergar a própria falha. Mesmo assim, porque a esposa cansou de ouvir ele falando mal dos outros e resolveu falar que ele também fazia a mesma coisa. Todos estamos aqui para aprender e iremos cometer muitos erros. Ainda iremos cometer muitos erros. Todos somos espíritos imortais em processo de evolução e aprendizado. Então, não é essa questão de que o outro errou comigo, que eu não vou perdoar. Isso é só a gente pensar. Se eu erro, o outro também erra, e assim nós vamos, aos poucos, resolvendo as nossas questões e nos perdoando mutuamente, tendo necessidade disso. E através desse ensaio e erro, desse ensaio de acerto, né? Acerto, erro, acerto, e a gente vai evoluindo, vai aprendendo. E o que é importante para acontecer isso é a nossa reforma íntima, muito importante. E essa reforma íntima é aquela que tem que começar por nós mesmos, na vigilância de nossos próprios atos, daquilo que fazemos, até dos nossos pensamentos, né? Que Jesus já falava, que o adultério começa no pensamento. Então, nós devemos começar essa reforma íntima, essa transformação moral, né, de nós mesmos, através da vigilância dos nossos próprios atos e pensamentos. E então, para finalizar o nosso estudo, aí eu trouxe aqui a última parte do nosso texto que a gente trabalhou hoje,
em cima do texto de Jesus, a trave e o argueiro. Antes de levantar a voz para criticar quem quer que seja, voltemos o olhar para a nossa própria situação. Como eu falei antes, para que a gente tenha a reforma íntima, né? Inicie, aliás, a nossa reforma íntima, precisamos enxergar a nossa própria situação. Observemos-nos constantemente, não é, eu vou me observar hoje e só vou me observar ano que vem. Não, é constantemente o que estamos realizando. Para não cairmos no mesmo equívoco, no mesmo erro do esposo que deixava a cadeira fora do lugar e criticava esse comportamento nos colegas. Então, para não cair no mesmo erro do rapaz lá da história, né? Que a gente precise se vigiar. Como podemos perceber, os ensinos de Jesus são sempre oportunos e atuais, basta que saibamos entendê-los. Então, essa história, né, da trave, do argueiro no olho, foi uma história trazida por Jesus para exemplificar que nós devemos observar antes de criticar o outro, observar aquilo que fazemos e modificar em nós aquilo que achamos que é errado no outro. E primeiro modificar em nós, para depois, sim, né, ajudar o outro a se modificar. Mas primeiro, aquela pessoa que a gente está, vamos dizer assim, responsável por mudar, somos nós mesmos, e não o outro. Cada um responsável pela sua própria evolução. Bom, então, chegamos ao fim do nosso estudo e vamos agora fazer a nossa prece final. Senhor Jesus, queremos te agradecer pelos teus ensinamentos, por esses momentos em que estivemos aqui, reunidos em teu nome. Te agradecemos por tudo que nos foi permitido viver até o dia de hoje, Senhor. Queremos te agradecer por tudo aquilo que vivemos. Também queremos te pedir, Senhor, por aqueles que se encontram nesse momento enfermos, doentes do corpo ou doentes da alma. Que cada um possa receber nesse momento, Senhor, suas bênçãos de paz, de luz e saúde. Obrigado, Senhor, por tudo e que possamos a cada dia fazer a Tua vontade em nossas vidas. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e para todos sempre. Que assim seja e graças a Deus.